Bem-vindos ao The Debate. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa questão bem fundamental, eu diria, que aparece quando a gente examina textos clássicos de comunicação, cibernética, ciência da informação, que é, afinal, o que é informação? Será que ela existe por si só, como algo concreto, objetivo no mundo? Ou ela só ganha sentido mesmo dentro da nossa mente de forma subjetiva? Exato. O material que a gente analisou coloca a gente bem nessa encruzilhada, né? De um lado, essa ideia da informação como algo quase físico, objetivo, que dá para medir, e do outro, a visão de que é essencialmente subjetiva, algo que só se completa mesmo na cabeça de quem recebe, sabe? Depende do contexto, do que a pessoa já entende do assunto. Eu vou defender o primeiro lado, vou argumentar que a informação tem sim uma base objetiva, que pode ser quantificada. E a minha base para isso vem principalmente da teoria matemática da comunicação e também daquela filosofia que trata o conhecimento como algo externo a nós. E eu vou seguir o caminho oposto. Vou defender que a informação é, na sua essência, subjetiva, moldada pelo contexto e pela mente de quem a recebe. E para isso eu vou me apoiar mais nas ideias da ciência da informação, que foca no usuário, sabe? E também um pouco na cibernética, que pensa a comunicação de um jeito mais complexo, talvez. Pois bem, a minha perspectiva, ela começa lá com Claude Shannon. Ele realmente revolucionou a engenharia de comunicação ao tratar a informação de uma maneira puramente matemática. A ideia central dele é que informação é aquilo que reduz a incerteza. E o mais importante, ele mostrou que isso pode ser medido, quantificado, usando a unidade que hoje a gente chama de bit. O foco não é o significado da mensagem, tá? É mais sobre a probabilidade, a surpresa. Quanto mais inesperada for a mensagem, mais informação ela carrega. E isso permitiu calcular limites bem concretos, como a famosa capacidade do canal, que basicamente diz o máximo de informação que você consegue passar por um meio físico, tipo um fio de cobre ou o ar, sem erros. Isso independe do que você está dizendo ou para quem. É uma visão bem objetiva, focada na transmissão em si. E essa ideia de objetividade, ela conversa muito bem com a filosofia do Karl Popper e como o Brian Brooks depois aplicou isso na ciência da informação. Popper falava de um mundo 3, que seria um mundo onde existe o conhecimento objetivo, o conteúdo dos livros, as teorias científicas, sabe, as partituras musicais. Esse conhecimento ele existe por si só, separado do mundo físico, que ele chamava de mundo 1, e também da nossa experiência subjetiva, o mundo 2. A informação que está contida nesses artefatos do mundo 3, ela é pública, ela pode ser analisada cientificamente. O Brooks até chegou a criar uma equação que, conceitualmente, mostra como um pedaço de informação, o ΔI, age sobre uma estrutura de conhecimento que já existe, o KS, e a modifica objetivamente para uma nova estrutura KS plus ΔS. Ou seja, a informação causa um efeito real, observável, na estrutura do conhecimento que está registrado, e isso independe de quem a interpreta naquele momento. Olha, essa abordagem matemática do Shannon, ela é inegavelmente poderosa para a engenharia, não há dúvida nenhuma disso. Mas eu vejo a coisa por um ângulo um pouco diferente, mais ligado à ciência da informação e como ela evoluiu para pensar no uso da informação, entende? O Peter Ingwersen, por exemplo, ele traz uma visão bem diferente. Para ele, não basta um sinal ser transmitido, ponto. Para ser informação de verdade, ele precisa, assim, cumprir duas condições. Primeiro, ser fruto de uma intenção, de um conhecimento que foi transformado por quem envia, e segundo, ser capaz de modificar o conhecimento de quem recebe. Percebe a diferença? O receptor aqui não é só um balde passivo. O ponto central aqui é o que ele e outros autores chamam de informação desejada. A informação ela só se torna relevante, ela só ganha vida mesmo, quando se conecta com uma necessidade, com um problema, com uma dúvida que a pessoa tem. É o que o Belkin descreveu como um estado anômalo de conhecimento, sabe? Aquela sensação de que falta alguma coisa para entender ou para resolver uma questão.
Então, um texto, um conjunto de dados, por si só, é só informação potencial. Só vira informação de fato, informação real, quando alguém percebe aquilo e aquilo faz diferença no estado mental, na estrutura de conhecimento daquela pessoa específica. Sem essa conexão subjetiva, são só símbolos, padrões sem significado real naquele contexto, naquele momento. A cibernética do Norbert Wiener também aponta um pouco nessa direção, né? Ele estudava comunicação e controle em sistemas complexos, inclusive seres vivos, e dava muita ênfase ao feedback, ao significado, à organização. A comunicação para ele era um ciclo, não era uma via de mão única. Então, para mim, ignorar o receptor é perder o essencial da história. Eu entendo a importância da interpretação e do papel do receptor, claro. Mas a força da medida de Shannon está justamente na sua objetividade, na sua universalidade. Poder medir a informação em bits permitiu avanços, assim, incríveis em telecomunicações, armazenamento de dados, compressão, define limites físicos reais, sabe? E a ideia do mundo 3 de Popper, ela nos dá uma base muito sólida para estudar o conhecimento acumulado, conteúdo de bibliotecas inteiras, de bancos de dados científicos como um objeto de estudo mesmo. A gente pode analisar a estrutura lógica, a consistência de forma objetiva. E a equação de Brooks, aquela Ks mais ΔI igual a Ks mais ΔS, ela reforça isso. A informação, o ΔI, causa uma mudança estrutural no conhecimento, Ks, e essa mudança é um fato objetivo, mesmo que a forma como cada um de nós assimila isso e dá sentido a essa informação lá no nosso mundo 2, né, seja subjetiva. Existe um efeito concreto no mundo das ideias registradas no mundo 3. Faz sentido, mas veja bem. Essa quantificação em bits, embora seja super útil para a engenharia, ela simplesmente ignora o que mais importa quando a gente pensa em informação para seres humanos. O significado, a relevância, o valor daquilo. Saber quantos bits uma mensagem contém não diz absolutamente nada se ela é útil, se ajuda a resolver um problema meu, se faz sentido para mim que estou recebendo. A ciência da informação, nessa linha do Inguersen, está preocupada com a qualidade dessa informação, com a capacidade dela de satisfazer aquela informação desejada, de preencher a lacuna de conhecimento tal ESC do Belkin que eu mencionei. Uma tonelada de bits inúteis ou, sei lá, incompreensíveis não informa nada no sentido prático da palavra, né? O Wiener também via informação muito ligada à organização, ao propósito dentro de um sistema. Informação é o que organiza, é o que reduz a desordem significativa, entende? Não apenas a incerteza estatística lá do Shannon. Mas a quantificação não elimina o significado. Ela cria a condição para que o significado seja transmitido de forma confiável. Pensa assim, a estrutura objetiva, a quantidade de informação que é mensurável, é o veículo. O significado, ele viaja nesse veículo. Ele emerge, sim, da interpretação que nós fazemos dos artefatos do mundo 3, um artigo científico, uma notícia, por exemplo. Mas a estrutura em si, a quantidade de informação que está codificada ali pode ser analisada objetivamente. A mudança na estrutura de conhecimento que o Brooks descreve, o Ks plus ΔS, é um resultado objetivo. É um efeito observável no corpo do conhecimento, mesmo que o gatilho inicial seja uma interpretação subjetiva minha ou sua. Há uma base física e lógica ali que a gente não pode simplesmente ignorar. Entendo o ponto sobre o veículo, mas eu insisto que a eficácia real da viagem depende totalmente do destino e do passageiro. Ou seja, o impacto da informação depende crucialmente da interpretação subjetiva e, mais ainda, se ela se encaixa na informação desejada pelo receptor. A capacidade do canal de Shannon é um limite máximo de símbolos por segundo, certo? Mas isso não garante que a mensagem transmitida seja compreensível ou relevante ou útil para alguém. A informação só ganha poder de transformação, só se torna informação no sentido pleno que a ciência da informação busca quando ela encontra um terreno fértil na mente do receptor, quando ela é contextualizada pelas necessidades dele, pelas intenções, pelo conhecimento prévio. Sem essa conexão vital com o mundo subjetivo do receptor, ela continua sendo apenas um potencial, inerte. Como você disse, um mapa, mas numa língua que ninguém ali entende.
Mas essa potencialidade, a própria existência do mapa, isso é objetivo. O conhecimento registrado no mundo 3, as leis da física num livro, por exemplo, e a informação num sinal de Shannon, eles existem, quer alguém os acesse ou não. Uma biblioteca inteira pode pegar fogo sem que ninguém jamais tenha lido todos os seus livros, infelizmente. Mas o conhecimento objetivo estava ali registrado, segundo Popper e Brooks. A capacidade de um canal de fibra ótica é uma propriedade física, depende da qualidade do cabo, da tecnologia de transmissão. Não depende se a pessoa na outra ponta está prestando atenção ou se ela entende a mensagem que está passando ali. A informação está lá fora, sabe? No mundo objetivo ou codificada no sinal, esperando para ser decodificada e interpretada. Sim, o mapa existe fisicamente, a biblioteca existe, concordo, mas a informação só se torna ativa, só cumpre a sua função de informar no momento em que alguém a usa para navegar no ato da leitura e da compreensão que transforma o estado mental da pessoa. É justamente isso que o Ingwersen destaca. Um livro fechado na estante é tinta e papel. Um sinal de rádio perdido no espaço é só uma onda eletromagnética. Pensa na recuperação de informação como buscar algo no Google, por exemplo. A relevância de um resultado de busca não é uma propriedade fixa, objetiva daquela página da web. Ela é construída ali, na hora, na interação entre o conteúdo da página e o que você, o usuário, está buscando. Qual o seu problema, qual a sua intenção naquele momento específico. A comunicação, como o Wiener via lá na cibernética, é um processo dinâmico, é um ciclo de feedback. Não é só jogar informação num balde passivo, não. A resposta, o estado do receptor, é parte essencial do processo comunicacional. Concordo que a realização do potencial informativo ocorre na mente do indivíduo, lá no mundo 2. Mas a ciência não pode e não deve se furtar a estudar a base objetiva dessa potencialidade que reside no mundo 3 ou no sinal físico. Nós podemos e devemos analisar a estrutura lógica de uma teoria, a quantidade de informação que uma fonte pode gerar, a entropia de Shannon, a eficiência de um código de compressão. Essas são propriedades objetivas mensuráveis. A experiência subjetiva da informação, por mais crucial que ela seja para o indivíduo, ela não anula o fato de que existe uma camada objetiva e analisável por baixo disso tudo. Mas veja, o foco de boa parte da ciência da informação contemporânea, nessa linha do Ingwersen que eu mencionei, é justamente essa ponte, essa interação fundamental entre a mente do usuário, o mundo 2, e o conhecimento registrado, o mundo 3. O grande desafio é entender como a informação potencial se torna efetiva, como ela resolve o problema daquele indivíduo específico naquele contexto. Ignorar o estado cognitivo, as intenções, a necessidade do receptor é ignorar o propósito final da comunicação na maioria dos contextos humanos, que é causar um efeito desejado, reduzir uma incerteza subjetiva, ajudar na tomada de decisão. A cibernética, ao conectar comunicação e controle, também nos força a olhar para a resposta do sistema, para o estado do receptor como parte integral do fenômeno. Afinal, como você pode controlar algo sem saber como ele reage à informação que recebe? Faz sentido. Um ponto crucial da abordagem objetiva, como a de Shannon, é a sua generalidade. Os conceitos de entropia, de capacidade do canal, eles se aplicam a sistemas muito diferentes, desde o telégrafo antigo até a transmissão de dados via satélite hoje, e alguns dizem que até a processos biológicos, como a replicação do DNA. Da mesma forma, o conhecimento objetivo do mundo 3, como as leis da matemática ou da física, busca uma validade universal que transcende contextos culturais ou individuais. A ciência busca essas leis gerais, esses princípios objetivos e quantificáveis, porque é isso que permite construir conhecimento sólido e tecnologia confiável, certo? Essa busca pela universalidade é valiosa, não há dúvida, especialmente nas ciências exatas, na engenharia. Mas ela pode, às vezes, acabar escondendo a importância vital do contexto na comunicação humana e social. A mesma sequência de bits
ou as mesmas palavras podem ter significados completamente diferentes dependendo de quem ouve, do que essa pessoa já sabe, da situação em que ela está, das intenções implícitas. Isso é algo que tanto Ingersoll quanto toda a tradição da hermenêutica, como Gadamer, nos mostram claramente. A comunicação em sistemas vivos e sociais, que era o interesse central do Wiener, é cheia de nuances, de feedback, de adaptação, de interpretação, que depende muito do histórico e do contexto. Um modelo puramente matemático, focado só na quantidade e na sintaxe do sinal, corre o risco de perder toda essa riqueza. Pensa de novo na busca de informação. A eficácia de um sistema depende enormemente de entender o contexto específico da necessidade do usuário, algo que a teoria de Shannon por si só não consegue capturar. Então, resumindo a minha posição, a perspectiva objetiva com ferramentas como a quantificação de Shannon e a ideia do conhecimento externo de Popper e Brooks, ela é essencial. Ela nos dá o rigor para analisar, para construir tecnologia, para entender a informação como algo que existe no mundo, registrado em suportes físicos ou transmitido por canais com limites claros e mensuráveis. O foco aqui é na estrutura, na quantidade, na potencialidade da informação. E, por outro lado, a minha perspectiva enfatiza que uma compreensão completa, especialmente no domínio humano, exige olhar para a conexão intrínseca da informação com o receptor. Suas necessidades a tal informação desejada, seu estado mental, o estado anômalo de conhecimento, seu contexto interpretativo. A informação ela só ganha vida, significado e propósito real quando é percebida e processada subjetivamente, quando ela transforma o conhecimento de quem a busca. A ciência da informação e a cibernética nos lembram muito disso. O foco aqui é na realização, no significado, no impacto cognitivo e social. Fica claro que não é uma questão simples, né? E talvez as duas visões não sejam totalmente excludentes. Ambas acabam iluminando aspectos diferentes desse fenômeno tão complexo que é a informação. A visão objetiva nos dá, talvez, a estrutura, o alicerce. Exato. E a visão subjetiva nos mostra como essa estrutura se torna significativa e útil no mundo real, no mundo das pessoas e das sociedades. Talvez a chave esteja justamente em entender melhor essa dança constante entre o potencial objetivo e a realização subjetiva, algo que o material que a gente discutiu hoje certamente nos incentiva a continuar pensando a respeito. Sem dúvida. A natureza da informação continua sendo um campo muito fértil para exploração, e isso reflete a própria complexidade da nossa capacidade de conhecer e de comunicar. É isso aí. Esperamos que essa troca de perspectivas tenha ajudado a aprofundar um pouco a compreensão sobre o tema e, quem sabe, levantar novas perguntas sobre como a gente lida com a informação no nosso dia a dia.